assistir ela depois. Esse somzinho aí que vocês acabaram de ouvir é o som que está sendo gravado. Então vamos lá. A primeira lei de Ohm, ela tem o seguinte: ela é dada da seguinte forma: você tem um circuito, tudo isso aqui representa num triângulozinho aqui. Você tem um circuito elétrico, uma bateria de 9 volts que está alimentado numa corrente de 200 miliohms, perdão, 200 ohms, e a corrente dela é 45 miliamperes. E a pessoa que descobriu isso, ele descobriu que todos esses componentes são lineares, ou seja, se eu aumentar aqui a resistência, eu vou aumentar a corrente elétrica. Se eu aumento para 400 ohms, aqui ele vem explicando, né? Se eu tenho um resistor de 100 ohms, eu tenho aqui uma corrente de 100 miliamperes, perdão, de 90. Aí o que ele descobriu? Caramba, então toda vez que se eu diminuo a resistência, ó, vamos ler aqui. Sua leitura indica que com uma fonte geradora de bateria de 9 volts, resistor de 100 ohms de fluxo de corrente elétrica de 90 miliamperes. Substituindo o resistor de 100 ohms por outro de 200, a corrente passa para ser 45. O que ele descobriu? Ele descobriu que se eu aumento ou diminuo essa resistência, aqui ele aumentou, né? Se ele aumentou aqui essa resistência, a corrente elétrica dele diminui. Então, se eu abaixo a resistência, é ao contrário. Aqui sobe. E isso é o conceito de curto-circuito. O que acontece se eu coloco essa resistência aqui para zero? O que acontece? Isso aqui é um curto-circuito. É como se eu pegasse dois fios numa tomada. Imagina que isso aqui seja uma tomada. Vou tentar desenhar uma tomada aqui. Imagina que isso aqui seja uma tomada. Então, o que acontece quando você coloca dois fios na tomada nela? Ela vai, pum, vai dar um curto-circuito. Então, quando você coloca um fio nela, o fio, a resistência dela é baixa, de 4,0 ohms. Então, você dá um curto-circuito. Esse é o que acontece com o circuito elétrico. Quanto menor a resistência, maior a corrente elétrica. Aí ele descobriu, então ó, eu vou duplicar para 400. Ou seja, se você quer 200, é 45. Se eu coloco 400, vai ser a metade. Metade de 45, 22,5. Manter a fonte de 9 volts. Aí ele descobriu o seguinte, então quer dizer que se eu aumento a resistência aqui, é sempre dividindo aqui a corrente elétrica, mas a fonte é a mesma. Aí ele deu uma equação. Essa equação aqui, ó. Corrente elétrica é igual a tensão sobre resistência, que se deu a primeira lei de Ohm. Quem foi Ohm? Foi um alemão, George Simon Ohm, que ele observou isso e deu a seguinte filosofia: a intensidade da corrente elétrica em um circuito é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à resistência. De novo, a intensidade da corrente elétrica, o que é isso aqui? Isso aqui, intensidade da corrente elétrica é o Izinho aqui, que eu fiz vocês falarem. Intensidade. É diretamente proporcional à tensão, ou seja, I é igual a V, que é proporcional. E aplicada inversamente proporcional à sua resistência, ou seja, a resistência é inversamente proporcional à corrente elétrica. Se ela é inversamente proporcional à corrente elétrica, ela é dividindo. É algo que vocês estão estudando no ensino médio. Inversamente proporcional é o símbolo de divisão. Isso na prática é algo bem comum, porque a resistência elétrica ela se choca com a corrente elétrica. Não sei se vocês se lembram que lá na apostila, estou na página 148. Vamos colocar lá na página 30, mais ou menos. Você lembra que na página, lá nas primeiras videoconferências, eu falei sobre os elétrons, que se choca com as resistências e tudo mais? Então, isso aqui, é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. As fontes de geração, tá aqui, ó.
Então, quando os elétrons estão em movimento, deixa eu procurar, ou seja, quando esses elétrons estão em movimentos aqui, bem aqui, esses elétrons estão se movimentando, mas tem várias resistências aqui, ó. Tem várias bolinhas que são resistências, ou seja, esses elétrons vão se chocar. E quando eles se chocam com eles, vão encontrar uma resistência que vai dificultar a passagem desses elétrons. E se ele dificulta, o fio ele vai esquentar. Então, o fio ele não é perfeito. Os elétrons não vai passar sem nenhum obstáculo. Ele vai encontrar um obstáculo, que esse obstáculo nós chamamos de resistência elétrica. Voltando para a página 148. E na equação, que é inversamente proporcional. Nós paramos aqui. E a aplicação da lei de Ohm é o seguinte. Você tem aqui corrente é igual a tensão sobre resistência, resistência é igual a tensão sobre corrente, e tensão é igual a resistência vezes corrente. Aí vocês vão perguntar, professor, é muito cálculo, muita equação. Tem uma maneira mais fácil de decorar? Tem. O triângulo de potência. Então, esse triângulo de potência, eu vou ligar a câmera do meu celular e desligar aqui, para tentar mostrar isso. Você tem aqui um triângulo de potência. Ou seja, esse triângulo ele é dado da seguinte forma: V, R, I. Ou seja, quem vê, ri. Porque é muito fácil, dá graça essa equação. Quem vê, ri. Por quê? Se eu coloco o dedo aqui, ó, por exemplo, eu quero saber a corrente elétrica. Eu coloco o dedo aqui. Tá vendo que tem uma barra bem aqui em cima? Ó? Essa barra é de divisão. Então, se eu quero saber o I é igual, eu quero saber, I é igual a tensão sobre a resistência. Beleza. Vamos supor que agora eu quero saber qual é a tensão da minha tomada. Eu não sei, quero calcular ela. Então, coloco o dedo aqui em cima. Então, sobra o R e I. Quando está um do lado do outro, é sempre multiplicando. Então, R vezes I. Se eu quero saber, por exemplo, a minha resistência, quero saber qual é o valor da minha resistência, é bem simples. Está um debaixo do outro é dividindo. Então, R é igual, quem é? Tensão sobre corrente elétrica. Dá graça de ver essa equação. Por isso que aqui em VRI. Porque você consegue descobrir as três equações nesse triângulo de potência aqui, ó. Perdão, nesse triângulo de tensão. Voltando aqui no triângulo, nós temos essas três equações que eu acabei de explicar. E agora vamos fazer um exemplo. Eu tenho exemplo número 1. Vamos supor que uma lâmpada utiliza uma limitação de 6 volts. Vamos desenhar um triângulo de potência aqui. Quem vê, ri. Então, vamos supor que temos uma lâmpada de uma limitação de 6 volts, ou seja, essa tensão nós temos, e tem 120 ohms de resistência, o R nós temos. Qual será o valor da corrente que circula pela lâmpada? Ou seja, corrente é essa aqui, ó. Eu quero saber o I. Então, o cálculo é quem vê I é igual. O V está debaixo do R aqui, ó. O R está debaixo do V, então é V sobre R. Então, quais são os valores? 6 volts sobre 120. Quanto é que dá isso aqui? Muito simples. Vamos ver aqui a calculadora. Eu tenho uma calculadora profissional, mas eu não vou abrir ela, que ela é um pouco complexa.
tá? Mas eu vou mostrar ela, uma calculadora que eu utilizo. 6 sobre 120, 0,05. Então, aqui eu tenho 0,05. É isso que ele mostra aqui, ó. 0,05, que é igual a 50 miliamperes. Multiplica por 1000, que você converte para milho. Certinho? Muito simples, bem tranquilo. Vamos ver o exemplo número 2. Agora, eu vou deixar com vocês esse exemplo. Eu vou deixar a tela aqui aberta e quero que vocês calculem. Vamos supor que uma outra lâmpada agora tem 9 volts, uma corrente de 230 miliamperes. Qual é a resistência da lâmpada? Vou dar um tempo aí de 1 minutinho para vocês calcularem. Sem olhar aí na apostila embaixo. Quero saber o valor da resistência. A primeira pessoa que falar aqui vai ganhar um ponto extra. Vou deixar anotado lá no sala de aula. Quero saber o valor da resistência da lâmpada. 1 minutinho para vocês calcularem. Cadê? Que saiu? Eita, desfez aqui tudo. Aqui. Pronto. Já temos uma resposta? Calma aí, professor. Estou calculando aqui. Opa, desculpa que o meu áudio está silencioso. Alguém calculou? 0,03. 0,03? Alguém tem uma resposta diferente? Professor, uma conta é infinito. Essa questão, gente, é uma. Eu vou responder daqui a pouco. Quero saber se a Maiara e a Vanessa conseguiram calcular. E o Clístenes? O Clístenes falou que é infinito. Lucas? Eu falei que é infinito. Infinito, né? Ah, foi tu, Aham. né, Lucas? Perdão. Clístenes, conseguiu calcular? Consegui. Meu deu 0,03. 0,03. 0,03? 9 por 230, que dá. Opa, 9 dividido por 230, que dá 0,03. Infelizmente, a conta está errada, gente. Mas não fiquem tristes. Nós estamos aprendendo. Todos nós estamos aprendendo. É normal errar no início assim. Porque não é 0,03. Porque a corrente aqui, ó, está em miliampere. Estão vendo aqui, ó? Eu tenho que converter ela para ampere. Porque eu não posso dividir tensão na classe normal pelo subitem, que é em miliampere. Se você fizer isso, a equação dá errada. Então, eu tenho como que você converte 230 para ampere? Isso aqui, gente, a gente queima uma casa, explode um transformador. Isso aqui é vidas. Por isso que a gente não, quando alguém erra isso aqui numa prova, a gente não leva, a gente deixa tudo errado. Se errou uma vírgula, erra tudo. Então, ó, 230 para ampere, multiplica por 1000, ou você anda três casas. Bem aqui tem uma vírgula, que é invisível. Então, anda três casas. Uma, duas, três. Ou seja, a vírgula vai ficar bem aqui na frente, ó. 0,230, ou só 0,23. Ou seja, 0,23 ampere. Porque a escala de milli é 10 elevado a menos 3. Então, agora eu consigo dividir. Vou abrir a calculadora profissional aqui, que eu falei que ia mostrar ela.
Então, 9 dividido por 0,23, 39. Ou seja, o cálculo correto aqui é I é igual, eu quero saber a resistência, né? Resistência é igual a tensão sobre corrente, é igual a 9 volts sobre 0,23, que isso aqui dá 39 ohms de resistência, 39 ômega. Essa é a equação correta. Vamos ver se aqui vai dar aqui embaixo isso mesmo. Aqui ele pede, na apostila para converter, né? 230 miliamperes ou 0,23. E aí, 39,13. Agora, mais um exemplo que eu vou deixar para vocês. Não se esqueça de converter esse MA. Agora eu quero saber a tensão, o V. Vou deixar o triângulozinho para vocês aqui. Esse G é o quê, professor? G é a tensão, o V. É esse V aqui, ó. Calcule aí, por gentileza. Ele tem a resistência e a corrente elétrica. Falta só o G, que é o G. O G significa fonte. Ó, alguns livros trazem com a letra F. Não esqueça de andar 3 casas, dividem esse 0,75 por mil, vai dar um monte de zero aí. Ou melhor, gente, melhor. Menos dor de cabeça para vocês. Vamos calculando aqui, eu vou explicar uma técnica para vocês aqui. Alguém tem uma resposta? Lucas, Vanessa, Maiara. Cadê a Maiara que não está aqui? Maiara saiu. Tem que dividir, professor. Essa daqui, a mesma coisa? Quando está do lado é multiplicando. Ah, tá. O meu deu 16. 16? Uhum. Parece estar certo. Bom, deixa eu anotar teu nome aqui, Lucas, 16. 16 o quê? 0,5. Volts, ohms ou amperes? Oi? 16 o quê? Volts, ohms ou amperes? Amperes. 16, não, é 16 volts. Ah, tá. Toda vez que a gente vai calcular aquele V ali, é V de volts. R$ 16,5 volts, então. Vanessa, calculou? Clístone? Conseguiram achar o mesmo valor? Sim, professor, o mesmo valor. Muito bem. Qual é a técnica que vocês vão utilizar? Eu acredito que o valor esteja certo. Aqui, ó, cadê? Aqui, o M, ele é 10 elevado a 3, e o K é 10 elevado a menos 3, 10 elevado a 3, ou seja, eles vão se anular. Então, quando vocês encontrarem essas duas escalas, M e K, elas vão se anular e vocês podem multiplicar direto. Na questão anterior, eu tenho M de mili, só que a tensão, ela não está em quilovolts, só está em volts. É por isso que eu precisei converter essa unidade para 0,23. Aqui eu não preciso. Quando você multiplica direto, 0,75 por 22, você está anulando.
Ou seja, o cálculo básico é tensão é igual a 0, mais 3 zeros. 1, 2, 3, 75 amperes. Dá mais trabalho, mas essa seria explicando passo a passo. Vezes 22.000. Não sei se vocês fizeram isso. 22.000 ohms. Porque K é escala de quilo. É 1.000. E quando você multiplica esse valor por esse, que é 22.000 vezes 0,075, 22.123 vezes 0,12375. Você tem esse valor. Aí vocês vão me falar para mim, professor, mas se eu multiplicar 0,75 por 22, vai dar a mesma coisa. Tá certo. Porque tá certo, porque você está anulando o m, que é 10 elevado a menos 3, e o k, que é 10 elevado a terceira, que elas vão se anular. Que é uma regra da matemática de exponencial. Como que é a apostila que ela mostra? Ó, ela converteu 22.000 para 0,00075. Muito cuidado com isso, que isso aqui é pegadinha, tá, gente? E nós temos bastante exercício que fala sobre isso, sobre a lei de Ohm. Aqui ela está mostrando como se faz o cálculo desse circuito, utilizando a lei de Kirchhoff. Lei de Kirchhoff. Deixa eu ver como que ele está calculando aqui para eu explicar para vocês, passo a passo. Essa porção aqui vai dar trabalho, mas só para explicar ela passo a passo. Vou ligar minha câmera e explicar ela. Aqui. Aqui, na lei de Kirchhoff, ela tem uma lei, literalmente essa lei aqui, ó. A primeira lei de Kirchhoff, também chamada lei das correntes elétricas, lei de Kirchhoff, LCK, ou lei dos nós, refere-se à forma como a corrente distribui-se no circuito paralelo. Ou seja, como é que o circuito paralelo ele vai trabalhar? É bem simples. Imagina que você tem aqui, ó, esse circuito paralelo como se fosse um divisor. Aqui, ó. Estou desenhando ela de uma outra forma. Esse circuito. Eu tenho aqui agora a fonte, aquela fonte que eu desenhei ali. E eu tenho o seguinte agora, bem aqui eu tenho esse resistor, o primeiro resistor, e aqui eu tenho o segundo resistor. Na lei de Kirchhoff, ele diz o seguinte, aqui nesse fio eu tenho a corrente elétrica total, e quando ele chegar aqui nesse nó, o que é nó? Nó é quando você tem um fio que se divide em dois, ou seja, nesse ponto que eu estou riscando aqui, ele está se dividindo, uma parte vai para cima e a outra parte vai para baixo, que é a lei dos nós. E quando ele se divide em dois, ele literalmente, a corrente elétrica, uma parte vem para cá e a outra parte vem aqui para baixo. Depois elas vão se encontrar no mesmo ponto, aqui. E quando eles se encontrarem nesse mesmo ponto, ela vai ser uma só novamente e volta para o circuito por negativo. Certo? Ou seja, aqui nesse desenho, ele tem o circuito IT, que é a corrente total. Quando ele chega aqui nesse ponto, ele se divide em dois. Corrente 1, corrente e 2, como que eu desenhei naquela bifurcação. Quando ele chega aqui nesse ponto, que ele se encontra novamente, ele vai voltar para o circuito com o mesmo valor como saiu. Então, aqui ele dá agora os valores das resistências. Aqui ele deu o valor das resistências. Então, eu vou ligar minha câmera e a gente vai calcular esse circuito do jeito que o livro está explicando aqui. Enquanto isso, eu vou desenhar aqui.
Estou desenhando aqui na folha de papel esse mesmo desenho que está aqui na caderno de vocês. Seu áudio está desligado, professor. Seu microfone. Ok, obrigado por avisar. Vou desenhar aqui o triângulo de potência. Quem vê, ri. Ou seja, como é que se comporta a corrente elétrica aqui? A corrente elétrica, ela se comporta da seguinte forma. Aqui, deixa eu abrir minha câmera aqui. Aqui eu tenho uma fonte, que sai a corrente elétrica total, que é o IT. E quando ela chega aqui nesse nó, ela desce uma parte, que é a corrente elétrica I1, e a outra parte que ela desenha a corrente elétrica I2. Então, se eu fosse medir aqui, eu vou desenhar os medidores com a cor verde. Se eu for desenhar aqui, ó, o amperímetro, que eu for medir aqui, a de um amperímetro, a medição que eu tenho aqui é a corrente elétrica total. E aqui na apostila de vocês, ela coloca mais o outro voltímetro aqui. Ou seja, em circuito, essa é uma regra. Em circuito paralelo, vou escrever aqui no cantinho. Circuito paralelo, a corrente é dividida. Corrente é dividida. E a tensão é a mesma. Ou seja, a corrente do circuito aqui, ó, ela é dividida. Como que ela é dividida? Eu tenho uma corrente total que ela se divide em duas partes. Depois ela se encontra. Então, a tensão que eu tenho aqui no circuito, que eu quero saber, ou seja, se eu for medir aqui com voltímetro, vou desenhar o voltímetro de azul, que está igual na apostila de vocês, esse V1 aqui, ó, é o voltímetro que mede em paralelo. Ela parece ficar bagunçada, mas é assim mesmo. Ou seja, essas duas tensões que tenho aqui é a mesma que 5 volts. Ou seja, se eu for medir isso aqui, eu tenho 5 volts. E aqui eu tenho 5 volts de tensão elétrica em cada resistor. Então, se eu tenho uma tensão, tenho uma resistência, olha só. Eu quero saber a corrente é a tensão sobre a resistência. Então, bem simples calcular. Vamos calcular a corrente elétrica I1 e I2 no circuito. Deixa eu ver como que a apostila calcula aqui. Então, vamos lá. Eu tenho 3 correntes elétricas aqui. Corrente total, corrente I1 e corrente I2. Vamos calcular cada uma delas. A corrente total, ela pode ser calculada de duas formas. Vou colocar aqui, ó. A corrente total, ela pode ser calculada da primeira forma,
E da segunda forma, a corrente I1 e I2, elas são calculadas de formas iguais. Como é que calculo elas? É bem simples. A corrente é igual a tensão sobre resistência, só que tensão resistência de V1, resistência 1. Corrente 2 é a tensão 2, que é a mesma que a tensão 1 sobre a resistência 2. Por que estou dizendo isso? Porque aqui, ó, eu coloquei V1, mas na verdade é V2, porque eu tenho aqui V1 e V2. Essas duas tensões, elas são iguais, que é 5 volts, 5 volts, 5 volts. Ou seja, a tensão V1 é 5 volts sobre a resistência, que é 200 ohms. Quanto é que dá isso? Hum. Dividir os 5 volts pelos 5 200 ohms. Isso. 0,025. 0,25 ampere. Ou, anda três casas aqui, ó. Uma, duas, três. 25 miliampere. Essa aqui eu tenho, tensão é a mesma, né? 5 volts sobre a resistência 2, essa resistência aqui, ó. 300. Ou seja, vou colocar aqui 5 sobre 300. Dá 16,66, ou seja, 0,01666 infinitos ampere. Ou, anda três casas, uma, duas, três. Arredondando, 16,67 miliampere. Essas são as duas correntes que eu tenho no circuito. E agora, como é que se calcula a corrente total? Existem duas formas. A primeira forma é bem simples. Você lembra que eu falei para vocês que a corrente ela se une novamente aqui, ó? Ela vai se juntar nesse nó. Quando tem esse pontinho, um nó, ela vai se unir e ela volta para o circuito com a corrente T. Ou seja, a corrente IT é igual à soma das correntes elétricas, que é igual a 16,67 mais 25. Que isso vai dar, deixa eu somar aqui, vai dar 41,67. 41,67 miliampere. Olha só, essa é a primeira equação. Na segunda equação, a gente vai chegar no mesmo valor. Só que a segunda equação eu vou fazer numa outra folha. Isso a posterior de vocês explica passo a passo. Essa aqui é a lei das correntes elétricas. A corrente elétrica se divide aqui, depois ela se une novamente para o circuito. Ou seja, quando ela se une aqui, ó, a corrente 1 e a corrente 2, ela se une no mesmo valor. Agora vamos para a segunda equação da corrente T. A corrente T, parte 2, ela é da seguinte forma. Para eu saber a corrente total é igual a tensão total sobre resistência total. A tensão só existe uma, que é 5. É 5 para todas, que é igual a 5 volts. A resistência total, eu não tenho. Isso aqui eu expliquei na última aula, infelizmente eu não gravei ela. Então, como é que eu calculo a resistência total? A resistência total, eu tenho que fazer a associação em paralelo do circuito. Ou seja, eu tenho dois resistores, vou desenhar aqui dois resistores, paralelo. E quando eu fazer
a equivalência deles, ele vai só transformar em um resistor só. Ou seja, esse R1 e esse R2, quando eu transformar ele em um só, vou chamar ele de resistência total ou resistência equivalente, que é a mesma palavra, resistência equivalente. Como que eu faço isso? Aí eu vou pegar essa equação da resistência total e vou fazer ela aqui no cantinho. Então, a resistência total, ou resistência equivalente, é igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Quanto é R1? 200. Quanto é R2? 300. Sobre a soma deles. Quanto é que dá? 200 vezes 300. 60.000. Sobre 200, o que dá 500? Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 60.000 sobre 500. Vai dar 120. Ou seja, as duas resistências, se eu fosse medir elas aqui, ó, se eu colocar ela um amperímetro bem aqui e medir ela aqui embaixo, eu tenho uma resistência de 120 ohms. 120 ohms aqui, ó. Então, como que eu calculo? Agora tá fácil. Agora eu consigo colocar esse valor aqui na equação. Parte. A primeira parte tem que saber a resistência total. E a segunda parte eu vou calcular que é. Então, a corrente total aqui é 120 ohms. Quanto é que dá 5 sobre 120? Dá 41,00000004166, infinito 6. Tem um espaço pequeno aqui, então 6. Aqui. Então, isso aqui equivale a 3 casas decimais, 1, 2, 3. Bem aqui no 1, 2, 3. Eu coloquei errado aqui. É 0,041. Deixa eu só corrigir aqui de novo. 5 volts sobre 120, eu recoloquei um zero. Dá 0,041666 infinito 6. Então, deixa eu só... Eu estou usando a calculadora científica que era diferente. Isso. Aí eu ando 3 casas aqui, ó. 1, 2, 3. A vírgula vai ficar bem aqui no 41. 41,66 miliampere. Ou seja, esse valor aqui, 41,66, é o mesmo que a gente acabou de explicar aqui, ó. Na segunda equação, 41,66 ou 67, arredondando. Essas duas formas são iguais. Isso prova que a lei de Kirchhoff está certa. Vou abrir aqui a apostila. E aqui ela vem explicando tudo isso que eu expliquei para vocês.
passo a passo. Aí a comprovação da lei de Kirchhoff é essa que vocês estão vendo aí. Essa comprovação da lei de Kirchhoff é o que eu acabei de fazer por último, que a soma das correntes é igual a corrente 1 mais 2, somando elas é igual. Muito bem. Essa aqui eu vou encerrar por aqui, essa lei de Kirchhoff. E eu vou fazer um exercício para vocês calcularem ela. Agora, Quando é que vou vai ser a desenhar aqui e vou próxima? mandar ela no grupo para vocês. Vocês vão me responder isso. Eu vou mandar aqui um desenho com esse mesmo cálculo aqui. Com esse mesmo, não esse mesmo cálculo, com um exemplo para vocês me mandarem. Para me entregar hoje, a segunda, para me entregar quarta-feira. Com base nessa aula, eu vou passar um exercício dessa aula, entendeu? Vou desenhar ela aqui agora. Eu quero que vocês calculem. Eu tenho dois resistores e tem uma fonte bem aqui. R$ 800. Isso aqui é o R2 de 600. A tensão da fonte é 10 volts, que é o G da fonte. Eu quero saber, nesse circuito, eu quero saber qual é a tensão V1, quero saber qual é a tensão V2, Professor. Ah, tá. Apareceu a tela. Não tava aparecendo. eu quero saber tudo que eu calculei aqui nesse vídeo. Quero saber a corrente total das duas formas, quero saber a corrente 1 e a corrente 2. Vou colocar tudo aqui embaixo. Eu quero saber a V1, vou fazer o triângulozinho aqui. Eu quero saber o V1, quero saber o V2, quero saber a corrente de 1, quero saber a corrente 2, quero saber a corrente total, as duas equações, a equação 1 e a equação 2, que é a prova. Certinho? Essa é o exercício de hoje para entregar quarta-feira. Alguém tem alguma pergunta? Essa é a primeira atividade, né, professor? Essa aqui vai ser mais fácil, que o exemplo é esse vídeo. Ah, Aquela primeira atividade teórica é essa atividade aprimorada. entendi. Professor, mostra o circuito aí de novo, por favor. Eu vou mandar uma foto dela no grupo Tá. agora. Ok? Então, a gente se encontra quarta-feira novamente, senhores. Um grande abraço para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Não, não. Essa aula aqui, o senhor vai postar ela? Eu vou publicar esse vídeo no YouTube. Tá bom. Então, se ninguém tem nenhuma pergunta, um grande abraço. Até a próxima videoconferência. Tá bom, professor.